Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui no meu canal, no Instagram e também no YouTube. Tá? Esse vídeo vai estar nas duas plataformas e conforme anunciado ontem, toda semana eu vou estar trazendo para vocês uma reflexão de uma carta do tarô, um tema, para a gente ir trabalhando essas questões emocionais, a gente entendendo como as coisas funcionam. E no dia de hoje, a carta que eu tirei aqui para a gente começar esse papo, esse diálogo, é um 4 de espadas. Então a gente vai refletir sobre essa carta, o que ela tem a nos dizer e como que a gente pode aplicar os ensinamentos, o que essa carta diz no nosso dia a dia, refletindo e analisando. Então, começando aqui, o 4 de espadas é uma carta que mostra ali, no seu sentido geral, uma energia de estagnação, né? Então, não é uma energia muito de movimento e é uma estagnação justamente para que nós possamos parar para refletir as nossas ações. Né? Então, esta carta ela tem duas interpretações distintas quando a gente tira ela, que nos mostra ali muitas coisas, né? Então, do primeiro sentido, a primeira interpretação que nós possamos analisar aqui é que o nosso próprio passado nos impede de avançarmos. Então, 4 de espadas, o número 4 em si já é um número que traz ali um certo grau de uma energia mais lenta, né? Não tão grande o movimento. Então, sendo um 4 e sendo de espadas, traz muito essa questão espadas plano mental, para a gente trabalhar aí essas questões do mental. Então, da gente dar uma parada, da gente entender que as revoltas, os sentimentos que nós temos, grande parte das vezes podem ser não do outro ou do ambiente, mas de mim mesmo, né? Pelo que eu crio, pelo que eu analiso e principalmente da minha subjetividade que foi criada com base nas minhas experiências de relacionamento e estudos com as pessoas que eu crio isso para mim. Então a primeira interpretação que nós temos aqui é que o nosso próprio passado nos impede de avançar. Então, quantas vezes a gente quer avançar em algo, quer fazer algo, só que aí a gente tem um medo que a gente sente uma ansiedade, a gente acha que não vai dar certo, a gente acredita que já deu tudo errado, e no fundo, não é que as coisas vão dar errado, mas eu estou num pensamento, vamos dizer, programado, né? Que eu tive aquela experiência ruim, eu generalizo todas as outras experiências que eu vou ter na minha vida como se fosse ser ruim. Então a gente vê muito isso, por exemplo, nas pessoas quando elas finalizam um relacionamento que foi muito traumatizante para ela, e ela tem grandes dificuldades de entrar num relacionamento com outro, né? Uma nova pessoa. Então, às vezes a pessoa tem problemas de ela se entregar ao relacionamento. Por isso que ela pode estar tendo esse problema. É um dos mais assim evidentes que nós vemos aqui hoje em dia, porém tem outros situações que isso pode estar acontecendo, tá? E aí a gente se sente impedido de avançar simplesmente por sentimentos empacados ou paralisados pelo medo, como eu disse, insegurança, criados pelos fracassos, dores, decepções ou traições do passado. E uma coisa que fica evidente assim na nossa vida, a gente só consegue ir para frente, a gente só consegue evoluir quando a gente consegue entender aquilo que aconteceu comigo. Eu entendo, eu paro de ter a revolta, mas entender que aquilo aconteceu e que aquilo é um fato
e principalmente que aquilo que aconteceu é um fato, aconteceu naquele momento e não necessariamente que todas as outras situações vão acontecer da mesma maneira. Então a gente começa a evoluir a partir desse princípio da gente começar a entender que existem problemas, que existem situações, que às vezes aconteceu aquilo naquele momento porque eram as circunstâncias, eram os problemas, era o ambiente, eram aquelas pessoas que conduziram toda aquela situação de trauma, de problema que a gente teve lá atrás. Só que aí a gente tem que começar a olhar aqui. Por exemplo, tive um relacionamento traumático, mas foi traumático por causa daquela pessoa que eu me relacionei, pois aquela pessoa tinha uma cultura diferente. Eu vivia num ambiente de uma cultura, de uma energia totalmente diferente. E tudo aquilo foi favorável para acontecer aquele problema. Porém, eu já não estou mais nesse contexto. E eu posso sim entrar num outro relacionamento com outro, pois é uma outra pessoa que pensa diferente de mim. E várias variáveis que você pode ver, que você consegue entender que, primeiro, se você já tem um trauma, você sabe se aquela pessoa tem a mesma forma de pensamento, dá para ver a distância, pelas atitudes, ações e tudo mais. Se você identifica que aquela pessoa não tem, você não é rude, não é bravo e tudo mais, você consegue entrar e entender o outro. Pois, por que as relações com o outro é importante? Pois o outro primeiramente é meu espelho, né? Porque se eu não me relaciono com o outro, eu nunca vou saber como que eu estou. Porque às vezes eu tenho atitudes e ações que eu não consigo perceber, porém o outro percebe. Então o outro é meu espelho e eu sou o espelho do outro. E consequentemente disso, eu consigo crescer. Pois quando eu não estou num relacionamento, no fundo, eu estou para conhecer outra pessoa, porém eu acabo me conhecendo a mim muito mais. Pois é nas experiências, é nas dificuldades que eu vou trabalhando esses sentimentos que eu possuo, tá? Aí temos um outro lado, né? Uma outra interpretação dessa carta num 4 de espadas. Então nós temos aqui, o confronto não é apropriado no momento. Então essa carta mostra ali quando a gente está com raiva, briga, quer resolver uma situação e tudo mais, às vezes não é o melhor momento confrontar. Então por isso que até o sentido da estagnação é de você não dar um movimento a mais do que é o ideal, justamente para você ter o controle, justamente para que você possa ter a sabedoria a seu favor, justamente para que você possa interpretar as coisas como elas devem ser, né? Então, é cautela. Então, 4 de espadas mostra uma energia parada justamente para que nós possamos ter cautela na nossa vida, nas minhas atitudes e nas minhas ações. Então, na nossa vida, se você quer ir para frente, se você quer se desenvolver, se você quer aprender coisas novas, você quer casar, você quer tirar suas ideias do papel, nunca nós iremos conseguir se nós tivermos traumas, medos. E o trauma e o medo para ser trabalhado não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa que você vai aceitando que aquilo ocorreu, mas que não necessariamente outro movimento que eu for fazer na minha vida ocorrerá a mesma coisa do que aconteceu. Então, essa mensagem, esse 4 de espadas é muito bom para nós, para refletirmos a nossa vida, refletirmos as nossas ações. Por que eu tenho tanto problema com a minha mãe? Por que eu tenho tanto problema com meu pai? Por que eu tento aquilo e não consigo? Existe um porquê, uma razão. E às vezes é um ato de autoproteção que você está tendo dentro de si. Então, a cautela e principalmente aceitar as coisas é fundamental
para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Então, às vezes, sim, minha mãe foi muito ruim comigo. Ok, aceita. Ela é ruim mesmo. Ela não vai mudar. E você precisa aceitar isso porque você precisa seguir para frente. Meu pai é muito ruim comigo. Nossa, meu pai aceita. Ah, se sua mãe é boa também, aceita. Então a gente precisa começar a ir aceitando as coisas. Porque às vezes essa pessoa é muito ruim, ela é muito rude, ela é muito grossa. Não é à toa. Tem algo por trás. Deve ter algo. Ah, a pessoa é muito grossa, aconteceu alguma coisa, ela deve ser traumatizada, alguma situação. Então as pessoas taxam ela de grossa, que ela é grossa mesmo, porém é uma forma de autoproteção, que ela possui, que ela se sente bem. Então, ou começar a olhar para a vida, para os problemas, sem tanto na questão do adjetivo, nossa, da qualidade, essa pessoa é rude, essa pessoa é grossa, mas a gente começar a olhar a pessoa de fato. Será que ela é rude? Se ela é rude, ela tem um motivo para ser assim. E se ela tem um motivo, a gente tem que saber o quê? Respeitar. Não queira ficar querendo mudar os outros. Não dá para mudar os outros. Somente dá para mudar a nós. Então, se aquela pessoa é rude, eu vou mudar em mim. Então, eu não gosto dela, eu vou me distanciar. Eu vou ficar longe, eu vou evitar contato. Porque eu mudando justamente para eu me sentir numa situação ali de segurança, de conforto. Então esta carta traz muito essa questão do retiro temporário, de contemplar a vida, de analisar, de refletir, justamente porque o meu trauma, minha forma de ver a vida, às vezes me trava. A forma que o outro está preparado ali pro crescimento, pro desenvolvimento, não é bom, né? Então, a forma que eu enxergo as coisas, que são as minhas crenças, também me negligenciam. Então, eu preciso saber, será que eu não estou tendo um pensamento ruim para mim mesmo? E aí entra muito a questão do ponto de vista, né? Por exemplo, saiu essa semana aí 2 brasileiros aí jovens que entraram para a lista da Forbes, né? Dependendo do seu ponto de vista, você pode ir lá e criticar e falar, olha, 2 pessoas com bilhões na conta e um monte de gente passando fome, pobre, isso é injustiça e não sei o que. Você pode ter essa visão, como você pode ter uma outra visão que vai falar, que bom, mais 2 brasileiros bilionários. É uma questão de ponto de vista. Então, às vezes, o meu ponto de vista, a forma que eu enxergo, está fazendo mal para mim. E às vezes não é tanto o outro que faz mal para mim, mas eu mesmo. É os meus sentimentos. Eu vou trazer um tema aqui para a gente falar de sentimento, que é importante para as pessoas entenderem. Tá certo? Porque às vezes o sentimento, grande parte das vezes ele acaba, ele machuca, ele destrói, ele faz a pessoa sofrer. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando, a gente fez aqui uma meditação e análise de um 4 de espadas, os nossos sentimentos que nos travam, que não deixam a gente avançar, né? A insegurança, o medo, as decepções, as dores, que não faz a gente dar um passo à frente. E aí a gente precisa ir aprendendo a aceitar o fato como ele é e que as novas oportunidades não serão iguais a que eu tive, mas serão diferentes. E a partir desse momento, dessa reflexão, eu vou dando um passo de cada vez na minha vida, crescendo e se desenvolvendo.
Muito obrigado por você ter ficado aqui, por essa análise. Fico muito feliz. Peço que você me siga aqui no Instagram, me siga no YouTube. Vamos juntos levar esta egrégora de luz. Compartilhe com seus amigos e familiares. E até a próxima sexta-feira com esse momento de reflexão com as cartas do tarot.